realizei com o professor Dr. Tadeu Weber, que até então ele estava aqui, mas ele também teve que sair, pois tem um compromisso logo mais às 18 horas. A nossa pesquisa justamente se dá no tangente à moralidade de Kant na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E nós, então, por meio dessa obra de Kant, como o próprio nome da nossa comunicação diz, nós buscamos fundamentar uma crítica ao sistema utilitarista de Bentham e de John Stuart Mill, que nós intitulamos como sendo Autonomia e Vontade, uma crítica ao utilitarismo. Supõe-se, então, que utilizamos esse prisma moral kantiano para efetivar a proposta da crítica ao sistema utilitarista. Diante dessa demarcação teórica, procurarei estabelecer as principais teses de ambas as teorias, para que a partir disso possa ser evidenciada a crítica kantiana para o sistema utilitarista. Iniciarei pela teoria utilitarista, que então a primeira tese defendida por Bentham e pelos demais utilitaristas é quanto à natureza humana. Bentham categoriza a natureza do ser humano como detentora do bem e do mal. Ele tem por definição o bem como sendo sinônimo do prazer e o mal como sinônimo da dor. A primeira dessa tese tem-se a inferência, então, a máxima utilitarista, que eu irei determinar como sendo, então, a segunda tese da teoria, que é a saber a teoria que visa a felicidade do maior número de pessoas possíveis por meio do prazer que decorre de determinadas ações. O que já nos leva à terceira tese utilitarista, que vai se aproximar da proposição consequencialista, isto é, o sujeito deve ponderar as consequências das suas ações e somente se consequências promoverem felicidade para si e para o maior número de pessoas possível, essa é uma ação válida moralmente. Já conseguimos evidenciar, pelo menos inicialmente, por meio dessas três primeiras teses utilitaristas, que o ser humano vive em um constante dilema existencial entre essas duas polaridades, a dor e o prazer. Bem, de acordo com essas três teses centrais, devemos traçar, portanto, certo caminho retilíneo entre elas e a vida do sujeito e dos grupos sociais. Decorre dessas proposições que, para que o ser humano viva de maneira boa e até mesmo feliz e virtuosa, ele deve buscar realizar as ações prazerosas, evitar as que causem dor a ele, e principalmente, segundo Bentham e depois Mill, para as outras pessoas, quantitativamente falando. O sujeito precisa visar o bem particular e, ao mesmo tempo, o bem comum em suas ações, pois é nisso que consiste o princípio da utilidade, formulado por Bentham. Bentham vai afirmar que o princípio da utilidade reconhece esta sujeição da natureza humana e a coloca como fundamento desse sistema que ele mesmo cria, cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e das leis. Tomemos, portanto, para análise o princípio da utilidade, sendo que esse é justamente o fundamento da moral utilitarista. Ele consiste no seguinte: ele parte primeiramente da análise das consequências de determinada ação, para saber se o resultado da ação atingirá apenas o sujeito ou outras pessoas e grupos sociais. Após, toma-se a ação em si, e se e somente se a ação promover o maior índice de felicidade para o sujeito, no caso de uma ação isolada, ou para um número de pessoas, no caso de uma ação social, governamental, ou que, enfim, vai gerar uma afetação de um grupo social, ela se torna uma ação válida moralmente. Infere-se, portanto, que a ação está justificada quando ela promove o prazer, a felicidade do maior número de pessoas. Pois bem, por definição, Bentham entende o princípio de utilidade como sendo aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Assim, a medida para saber se a ação é moral ou não é o prazer, a felicidade que a ação irá causar. Mas
a pergunta que sempre fica nessa definição utilitarista: como saber se a consequência de determinada ação vai causar ou não prazer ou dor ao sujeito ou ao grupo social do qual ele está inserido? E aqui então encontramos um possível ponto de fragilidade da teoria utilitarista que Kant vai refutar, pois o autor procura formular certo tipo de cálculo utilitário para dar a resposta a esse problema. Eu não irei aprofundar diretamente o cálculo utilitário de Bentham, mas a título demonstrativo, ele vai afirmar que para haver a efetivação histórica, ou seja, a concretização na realidade sensível desse princípio, toma-se certa lógica proporcional, isto é, o sujeito X, antes de tomar a decisão de fazer a ação Y, deve ponderar se a consequência de Y será proporcional com o princípio da utilidade. Portanto, com a sua ação, nesse caso, vise a sua felicidade pessoal ou do maior número de pessoas possível. Ele formula esse cálculo sobre as seguintes premissas. Primeiramente, quanto à intensidade da sua ação, da consequência, do prazer, da felicidade que ela vai causar, quanto à duração que essa felicidade, que esse prazer vai causar para o sujeito ou para o grupo social que ele está inserido. E quanto à sua certeza ou incerteza das consequências justamente dessa ação, do prazer e da dor que ela pode vir a causar para o sujeito e para o grupo social, é sempre nessa dinâmica. E quanto à sua proximidade no tempo ou na sua longínquidade, ou seja, se o sujeito ao cometer determinada ação, ele vai poder colher ou não o certo fruto, digamos assim, a consequência dessa ação num período curto ou longo de tempo. Quanto à sua fecundidade, que é o quinto ponto que Bentham vai estipular para esse cálculo, quanto à sua pureza, e no último, que é o sétimo ponto, que é justamente o sujeito em relação ao grupo social, que ele vai estipular quanto à extensão da ação. Quantas pessoas a ação de determinado sujeito vai abranger e vai abranger a consequência dessa ação, justamente é o que vai poder validar a ação dele ou não como sendo moral. Feito esse cálculo, então, passando por esse crivo dessas sete premissas que Bentham vai formular para efetuar esse cálculo, ele vai inferir que a ação é válida moralmente ou não. Dado o tempo, passemos então agora à doutrina kantiana e vamos iniciar justamente pelo tão conhecido imperativo categórico kantiano. Eu irei apresentar primeiramente as três teses fundamentais da fundamentação kantiana, vinculando-as com o seu imperativo e a autonomia. Kant parte dos seguintes pressupostos. O primeiro, do ser humano ser um fim em si mesmo. O segundo, do dilema dissociativo da natureza humana entre a vontade e a boa vontade. E o terceiro, da necessidade da razão como forma unitiva desse axioma entre vontade e boa vontade. Nós devemos ter em mente que, para Kant, a razão tem papel de fundamental importância. Ela é determinante para compreender a relação do sujeito com o mundo, com as ações e com as leis. Assim, o agir da vontade, sob a orientação da razão, transforma a capacidade do simples agir da vontade em um agir bom, quando regido pela lei da razão. Kant afirma que a natureza racional distingue-se das restantes por se pôr a si mesma um fim. Este fim seria a matéria de toda a boa vontade. Para isso, então, adentramos a definição do ser em si mesmo, que Kant afirma, então, que essa é a potencialidade da natureza racional de se autodeterminar como fim em si mesma, a saber, que ela determina as suas próprias leis, levando a vontade a não agir simplesmente pelo seu querer, buscando o que lhe é agradável, sendo coagida a agir de determinada forma por leis da natureza ou positivadas até mesmo pelo Estado, mas sim a agir de maneira boa e livre, ou seja, autônoma. Tendo dado essa breve elucidação das três teses fundamentais kantianas, prossigamos com o seu imperativo. Acredito que no decorrer da explicação, essa relação ficará aparente e de mais fácil compreensão. Temos que ter em vista que para Kant,
as relações entre os seres humanos, que naturalmente elas são permeadas de ações, para serem movidas moralmente, visando a orientação da sua natureza humana, precisam ser postas à prova. E para isso, Kant, na sua obra da Fundamentação, que o nosso colega falava anteriormente, vai afirmar o seguinte: o princípio age a respeito de todo o ser racional, de ti mesmo e de outrem, de tal modo que ele na tua máxima valha simultaneamente como fim em si, é assim no fundo idêntico ao princípio, age segundo uma máxima que contenha simultaneamente em si sua própria validade universal para todo o ser racional. Se nota aqui a necessidade da universalização da máxima que leva o sujeito a efetivar determinada ação. A universalização é o procedimento de objetivar, quando possível, a máxima subjetiva do indivíduo, isto é, a motivação que levou o sujeito X a cometer determinada ação Y. Da mesma forma, o sujeito, como sendo um fim em si mesmo e possuidor da natureza racional, que é universal, deve universalizar as suas máximas subjetivas regentes do seu agir, e com isso reconhecer simultaneamente o outrem como seu semelhante, imputando a impossibilidade de usá-lo como meio para algum fim. E aqui fica evidente um princípio kantiano antagônico ao utilitarista, pois, como vimos anteriormente, o utilitarismo utiliza as ações humanas para promover a felicidade do maior número de pessoas possível. E para Kant, isso estaria utilizando o ser humano justamente como um meio e não como um fim em si mesmo. Dando prosseguimento, Kant denomina esse exercício de universalização de imperativo categórico. E a vontade, então, além de ser uma boa vontade, quando orientada pela razão, é o desdobramento interpretativo que a razão faz das leis. Ela é, portanto, a razão posta em prática. Imperativo é a ordem que a razão dá à vontade categoricamente. Ele atribui ao imperativo a categoria de ser categórico ou hipotético. Vejamos rapidamente o seguinte exemplo. O sujeito X realiza uma ação qualquer denominada Y. Devemos questionar se a motivação de X em cometer a ação Y tem ou não ligação com a sua consequência. Caso não tenha ligação, ela, na melhor das hipóteses, foi movida pelo dever em si. Há, então, em Y, valor moral. Caso o sujeito X tenha sido motivado por possíveis consequências da sua ação Y, sob a perspectiva kantiana, a sua ação não é aprovada pelo procedimento do imperativo categórico e, portanto, não possui valor moral. O dever, como podemos ver, possui papel determinante para afirmar se a ação Y realizada pelo sujeito X possui o valor moral ou não. Isso porque, quando X faz uma ação por dever em si, ele não está sendo condicionado por nenhum imperativo hipotético. Os hipotéticos, a título de nota, conforme Kant, representam a necessidade prática de uma ação possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer. Mas, sim, essas ações, elas são necessárias per se. Rompe-se, então, com qualquer busca de X por sua satisfação pessoal. Tampouco permite torná-lo meramente um objeto para que outras pessoas, empresas e grupos alcancem seus objetivos. A consequência dessa forma de ação é a própria autonomia do sujeito como um ser livre. Enfim, dado o tempo, não posso me prolongar muito, na verdade, nos pormenores da teoria kantiana, né? Porém, para finalizar, Kant fundamenta o seu método a partir da motivação da ação, da máxima subjetiva do sujeito, enquanto a teoria utilitarista parte das consequências das ações, para valorar moralmente ou não determinada ação. Enquanto um prima pela liberdade do sujeito, pela lei que a sua própria razão lhe dá, o outro parte do princípio da conquista da felicidade do maior número de pessoas, em detrimento da vontade individual. Uma pergunta que sempre fica a pairar: como então fundamentar a moral em conceitos subjetivos formulados a partir da medida do prazer e da dor? Bem, observemos em nosso cotidiano os reflexos que a teoria utilitarista pode causar na sociedade. Vejamos a desigualdade social, por exemplo, o uso desenfreado dos bens naturais do nosso planeta, dentre tantos outros problemas. Assim, findo a exposição da nossa pesquisa, infelizmente o professor Tadeu não está aqui para finalizarmos juntos, né?
e demonstrando assim a exposição, a nossa investigação acerca do pensamento moral kantiano na sua obra, da fundamentação da metafísica dos costumes, efetivando assim a crítica ao sistema utilitarista. Agradecido.